Pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre ótica e luz. O que é ótica, né? A ótica é o ramo da física que vai estudar as ondas eletromagnéticas e que são comumente conhecidas como luz, tá? Então, a ótica, a gente pode dizer que é o ramo da física que estuda o comportamento da luz, tá? A ótica ela pode ser dividida em duas grandes áreas. A ótica geométrica, que vai estudar a luz como se fosse um feixe de raios, e a ótica física, que vai estudar a natureza da luz e o comportamento dessa luz na sua manifestação de onda e partícula. A luz, e o que é a luz? A luz é o objeto luz é um objeto de estudo que já teve muitos anos de história, né? Então, na Grécia Antiga, por exemplo, os filósofos eles imaginavam que a luz era disparada dos objetos, né? Em átomos de luz. Esses átomos de luz eles eram jogados do objeto em direção dos olhos e enquanto os olhos lançavam raios de luz para capturar esses átomos e poder enxergar, né? É interessante a gente perceber que essa ideia medieval de que sai uma luz dos olhos para tocar os objetos ainda tem repercussão hoje, né? Nós vemos alguns personagens na, na ficção que ainda trazem essa ideia de que pode-se lançar raios de luz dos olhos. Por exemplo, você tem Ciclope, que é um personagem da Marvel, e tem o Super-Homem, que é um personagem da DC, que vai ter essa característica de lançar raios pelos olhos, né? Você vai ter outros personagens também, mas essa é a ideia. Obviamente, a ideia de que você lança raios de luz pelos olhos, ela é claramente falsa, né? Porque se fosse verdadeira, você não precisava de algum objeto externo para poder enxergar no escuro, já que seus próprios olhos lançariam os raios necessários para iluminar, para ver em qualquer ambiente. No Renascimento, é, houve um estudo mais profundo sobre a luz e começou a se perceber a luz com um comportamento ondulatório, com fenômenos semelhantes a outras ondas, né? Tais como reflexão, refração, a, a, até que você descobriu a difração da luz, né? E por aí vai. Na física moderna, na Idade Moderna, né, já nos traz a concepção que temos hoje, que é a natureza dupla da luz, né? O fenômeno da dupla natureza, que nós chamamos de dualidade onda-partícula da luz. Assim, hoje a gente acredita que a luz é uma onda eletromagnética, então tem um comportamento ondulatório, e é um conjunto de fótons, que seriam pacotes de energia luminosa, tá? Dessa maneira, você não é que a luz é uma onda e uma partícula. A luz é uma onda-partícula. Ela tem as duas características e quando nós observamos uma ou outra, ela vai ter diferentes manifestações, mas ela tem as duas naturezas, tá? É uma natureza dual. A luz, como onda eletromagnética, ela vai ter um conjunto de características ondulatórias. E esse conjunto de características ondulatórias podem ser caracterizados através da frequência da onda, tá? Essa frequência da onda ou comprimento de onda vai gerar para a gente algumas informações que são interessantes, tá? Vejam só, primeiro,
a frequência em Hertz. Está vendo aí na linha embaixo aí você vai ter isso, a frequência em Hertz. Essa frequência em Hertz, ela vai indicar, vai fazer uma classificação dos tipos de onda eletromagnética. Na verdade, a onda eletromagnética ela é definida a partir aí do valor da frequência, tá? Então, nós vamos ter ondas de baixa frequência. Essas ondas de baixa frequência são as ondas de rádio, tá? E à medida que as ondas vão aumentando a frequência, nós vamos de ondas de rádio. Essas ondas de rádio, elas são ondas utilizadas pelo ser humano em diversas tecnologias. Por exemplo, a onda do Wi-Fi é um tipo de onda de rádio bem específica, do celular, da TV, por aí vai, né? Várias ondas de rádio que nós utilizamos. Acima das ondas de rádio, nós vamos encontrar aí as micro-ondas. As micro-ondas são ondas eletromagnéticas com uma frequência bem determinada, que tem uma frequência próxima da frequência de ressonância das moléculas de água. Então a micro-onda ela vai mover as moléculas de água e é assim que nós conseguimos esquentar alimentos. Os alimentos em geral são ricos de água. Quando nós lançamos uma onda eletromagnética sobre os alimentos, a micro-onda vai agitar a molécula de água e isso vai fazer com que o alimento se aqueça, tá? Além do movimento, além da micro-onda, você vai ter o infravermelho. O infravermelho, ele tem uma frequência que é invisível ao olho nu, mas que é muito próxima da luz vermelha. A luz visível tem uma estreita faixa de frequência e ela vai do vermelho ao violeta, tá? Passando por 6 cores. A sétima cor foi criada, as 7 cores do arco-íris, na verdade são 6. A sétima cor foi uma criação de Newton somente para suas crendices próprias, tá? Não existe, não tem como nós diferenciarmos uma sétima cor, a menos que a gente diferencie os diversos tons que existem, e daí são muito mais do que apenas 7 cores. As ondas eletromagnéticas, as visíveis à luz, ela vai do vermelho, que é a menos energética, para o laranja, amarelo, verde, azul, violeta, tá? Passa aí por esse espectro de 6 cores e depois do violeta nós vamos encontrar a luz ultravioleta. Além da luz ultravioleta, é importante nós dizermos que a luz ultravioleta, da luz ultravioleta para cima, todas essas ondas eletromagnéticas serão o que nós chamamos de ionizantes, tá? Então são radiações ionizantes. O que é uma radiação ionizante? Quando uma radiação ionizante entra em contato com uma molécula, essa radiação ionizante lhe lança fora um elétron, criando um íon, tá? E essa radiação ionizante quebra moléculas. Então, por exemplo, se raios ultravioletas, raio-x ou raio gama pega em seu corpo e atinge uma molécula de DNA no núcleo das suas células, ela vai provocar uma ionização que vai quebrar essa molécula de DNA, produzindo mutações. E é assim que a onda de ultravioleta, raio-x ou raio gama pode produzir câncer ou outros tipos de mutações, tá? Obviamente isso é raro de acontecer, não é tão simples, a menos que você se exponha muito a esse tipo de raio, tá? É por isso que é importante usar filtro solar para reduzir a exposição ao raio ultravioleta que vem do Sol.
Raio-X e raios gama também devem ter uma exposição controlada, tá? É importante nós falarmos também que existe uma relação entre essa frequência das ondas eletromagnéticas com obstáculos, né? E isso vai sofrer desvios e difrações, que está aí relacionado ao tamanho do edifício para ondas de rádio, corpo humano para micro-ondas, pequenos animais e insetos para os micro-ondas ainda. O infravermelho já é a ponta de uma agulha. Na luz visível, ela vai sofrer difração em corpos bacterianos, protozoários, e acima do ultravioleta nós vamos ter aí para as moléculas, átomos, núcleos atômicos e por aí vai. É importante nós falarmos também que essa frequência do espectro eletromagnético ela tem uma relação com a temperatura absoluta dos corpos, né? Então nós vamos ter aí do invisível que lança ondas de rádio com temperaturas do zero absoluto até os 100, 120 graus Celsius, e os 100, 120 graus Celsius começa a emitir uma luz que nós conseguimos ver, tá? É importante nós dizermos que o ser humano, na temperatura do ser humano, que é de aproximadamente 36,5 graus Celsius, essa temperatura emite ondas infravermelhas, tá? Então, aquela óculos de visão noturna, óculos infravermelho, ele vai captar as ondas infravermelhas emitidas pelos corpos que estão com temperatura próxima à temperatura do corpo humano. Vamos falar um pouco da propriedade da luz para a ótica geométrica, né? Uma das propriedades da luz que são bem importante é que a luz viaja com a velocidade constante dependendo do meio. No caso especial do meio vácuo, a luz vai ter a sua velocidade máxima, que é, por um acaso, a velocidade máxima do universo, tá? Não existe corpos que possam ter uma viagem com a luz mais rápida que a velocidade da luz. A luz sempre viaja em linha reta, essa aí é na ótica clássica, tá? Nós vamos ter uma mudança de perspectiva quando falarmos sobre física moderna. Os raios de luz só podem ser vistos quando eles vêm na direção dos nossos olhos, então apenas o contato frontal com a luz é que nos permite ver a luz. Os raios de luz eles são independentes, então mesmo que você tenha vários raios de luz saindo da mesma fonte, esses raios de luz eles vão se comportar independentes um do outro, né? Cada um vai ter um movimento próprio. E os raios de luz se cruzam sem sofrer desvios. Quando nós falarmos sobre ótica física, nós vamos falar sobre um fenômeno chamado de interferência, mas ainda assim ela não vai produzir desvios na luz, tá? Bem, pessoal, é isso. Valeu e até mais.